Ei, gente, eu resolvi hoje gravar um study vlog porque eu tô de férias até semana que vem e eu ainda não tenho nada pra fazer. Hoje é dia 2 e as minhas aulas começam dia 6. E aí eu tô fazendo um curso online de coreano e eu resolvi aprender sozinha mesmo, porque a aula é, muito caro. Então, eu resolvi aprender. Se tiver dando algum resultado, eu conto pra vocês, porque eu não sei nada. Assim, eu sei o básico, porque eu assisto doramas e ouço K-pop. Mas só isso mesmo. Então, se vocês gostarem, deixa aí o seu gostei pra eu saber se eu trago mais vídeos desse. E vamos pro vídeo! Então, gente, eu resolvi gravar esse study vlog. E me desculpa se o áudio estiver um pouco ruim, é porque é a primeira vez que eu faço isso. Então, realmente eu tô aprendendo, mas por favor, tenha um pouco de paciência comigo. E eu comecei mesmo usando essas canetas essa caneta da Faber. E aí eu fui escrevendo, escrevi o título, eu acho que faltou um H depois do T. E esse curso, ele é em inglês, não tem como. Não achei em português e, sei lá, o mais completo que eu encontrei, que foram umas amigas que me mostraram. E então, muita coisa vai estar escrita em inglês. E ignora esse basic words, sei lá como fala. Mas eu escrevi porque era o título. Só que depois eu descobri que tinha toda uma introdução sobre Hangul antes. Então, só ignora. Eu resolvi não apagar nem arrancar a folha, porque não queria desperdiçar, então eu deixei ali, vou ignorar ele. Mas aí eu comecei falando sobre como, escrevendo, né, o que tava tendo na aula e parando muitas vezes. O vídeo só não ficou enorme porque eu cortei muito, mas eu tive que parar muitas vezes. Algumas coisas eu não sabia, eu tive que olhar no Google Tradutor. Mas os vídeos, ele tem legenda, então tipo assim, não é legenda em português, mas é legenda em inglês. Então se você não entender o que a pessoa tá falando, você pode ler, né. Então isso pra mim facilita. Mas eu já tenho facilidade em inglês, não que eu seja fluente, mas eu entendo bem, pelo menos uns 80%. Então, até que foi tranquilo, ainda mais que foram palavras bem simples, então foi bem de boa mesmo. E aí eu fui escrevendo, anotando tudo que ela tava falando. É uma mulher que dava aula e eu gostei até de como que tava ficando, porque deu pra entender bem. Em alguns momentos, eu não tava entendendo nada, sério. Eu tava simplesmente olhando pra tela, aí eu olhava pro caderno, olhava pra caneta, pensava, será que eu estou fazendo isso certo? Ainda mais nessa parte que falou sobre a letra inicial, a letra do meio e a letra final, que cada uma é de uma forma. E aí eu realmente tava sem entender uma coisinha. E quando eu disse no início que eu sei o básico de coreano, gente, não é o básico, tipo assim, me solta na Coreia que eu vou saber me comunicar com as pessoas. Não é esse básico, tá? O máximo que eu sei é 안녕하세요. E eu acho que eu falei errado. É porque eu estou com vergonha, tá? Eu estou gravando aqui e tô aqui pensando que vai ter gente me ouvindo. E aí eu tô com muita vergonha. Mas eu sei o básico assim na minha cabeça. Aí na hora que eu falo, não sai direito. É tipo o inglês, entendeu? Eu entendo, eu sei o que está sendo dito. Mas isso aí na hora de falar parece que as palavras não saem. Mas é assim, é isso mesmo. E sobre esse coisinha, o coreano, eu não sei nem 5% perto do que eu sei de inglês. Por isso que eu tô fazendo o curso. E tô começando do zero exatamente por isso. Dizem que coreano é algo que você sempre tem que estar estudando, porque para estrangeiros geralmente é difícil. Então eu vou estudar enquanto eu tiver ânimo pra isso, sabe? Eu não tenho um propósito de quero super aprender coreano porque um dia eu pretendo me mudar pra Coreia ou algo do tipo. Gente, eu ia amar se eu pudesse mudar pra Coreia, mas né, não é tipo um plano da minha vida, um sonho maior do que tudo. Então, eu tô bem tranquila e tô aprendendo como um passatempo mesmo. Como eu disse, eu tenho tempo livre, então eu tô tentando gastar meu tempo livre com coisas úteis. E acho que isso é bem útil, né? Desde quando aprender uma língua seria inútil, né? E até que eu tô gostando. Eu continuei escrevendo e escrevi aí os objetivos. Cada aula, ela tem um objetivo que você deve saber no final. No caso dessa, eu não tô conseguindo ler na tela, mas eu vou olhar aqui, barulho da folha. No caso dessa, o objetivo é tipo, a gente entender as vogais que estão sendo ensinadas e saber ler e escrever elas da forma correta, porque no Hangul tem vários tipos de
Vários tipos não, tem uma ordem correta de que você que você deve escrever o alfabeto. Então, é sempre de cima para baixo e da esquerda para direita. Então, é algo que você tem que treinar para escrever da forma correta. É claro que não, pra mim, na minha visão, não vai estar errado se o resultado final for o mesmo, entendeu? O desenho for igualzinho, porque isso pra mim é mais um desenho do que tudo. Porque letra pra mim é o quê? A, B, C, D. Mas a gente tá aprendendo e acostumando. Então, acaba que eu tô acostumando bem com isso. Então, eu escrevi depois até uma folha com essas letras, essas vogais, pra eu poder treinar e escrever elas de novo, porque eu realmente não sei direito o que fazer sem ser treinar, porque tudo na vida é treino, gente. Se você tá com dificuldade em alguma coisa, faz isso várias vezes que você acaba aprendendo, querendo ou não. Isso serve pra tudo, então eu uso muito no estudo, tanto que quando eu vou estudar eu não consigo não escrever o que eu tenho que aprender, senão eu simplesmente não aprendo. E aí eu continuei escrevendo sobre o Hangul. Teve alguns minutos da aula falando sobre a origem do Hangul, que foi... Falei Hangul, não falei... Mas tava falando sobre a origem do Hangul, que foi o rei lá que criou para facilitar a comunicação do povo coreano, porque antes as palavras eram derivadas do chinês, alguma coisa assim. E o chinês tem uma gramática complexa. O chinês assim, né? O mandarim. E aí teve essa história básica. E acho que não vai servir de muita coisa não, mas é interessante, né? E aí falou que tinha umas letras a mais. Vocês podem comentar se vocês preferem que eu narre ou que eu deixe só a musiquinha tocando e eu escrevendo. Ou então, sei lá, né? Mas eu continuei escrevendo, fazendo tudo aí. E eu gostei desse negocinho que tá aí sobre yin, yang e neutro, que é tipo como se tudo que tivesse a esquerda e para baixo fosse negativo e o que estivesse para direita e para cima era positivo. E aí cada coisinha representava uma coisa, é algo dos chineses, não sei direito o que. E aí as vogais básicas eu tava escrevendo, são 10, e eu tô repetindo aqui porque vai que eu aprendo melhor assim também, né? E vocês, se alguém quiser aprender, que estiver estudando coreano e olhando o meu vídeo, não sei se isso aconteceria, né? Mas, sei lá, vai que acontece. Então, sobre as vogais, fala que a primeira palavra sempre começa com isso. Eu tô ouvindo uma notificação aqui, foi mal. E as palavras começam sempre com consoantes. E como essas são as vogais, é lógico que tem palavras que começariam com vogais. Então você coloca tipo essa bolinha aí na frente, que é como se fosse uma letra vazia, mas ela é uma consoante. Deu pra entender? Então, eu demorei um pouco pra raciocinar, mas deu tudo certo. E essa linha que eu tô fazendo é porque quando eu anoto alguma coisa, eu sempre escrevo no método Cornell, que é tipo dividir a folha assim, do lado pra títulos e tal, e aí teria um espaço embaixo para anotações. Só que eu não uso esse espaço embaixo porque eu acho ele meio desnecessário, porque eu quero usar mais espaço da folha. A folha já é pequena, eu ainda vou colocar um espaço para anotações? Não vou mesmo. Então eu faço isso e depois eu passo a matéria, entre aspas, a limpo, porque isso meio que já tá limpo, mas eu faço um resumo dessa para sintetizar todo o conteúdo que eu preciso aprender e gravar mais. Então depois eu vou escrever tudo isso de novo e não vou gravar vídeo porque vai ser só eu escrevendo, mas futuramente, quem sabe, eu não grave. E aí eu tava escrevendo a pronúncia certa de cada vogal, porque algo que tem de diferente assim no coreano é que a pronúncia deles é muito diferente do jeito que você escreve. Então, por exemplo, tá aí dependendo da posição do lado que tá o negócio já muda completamente e muitas palavras são parecidas, então você pode falar outra coisa sendo que você queria falar outra. Então é algo complicado, eu realmente não sei se eu vou continuar fazendo esses study vlogs. Se sumir de repente é porque eu encarei a realidade de que isso realmente é difícil e que eu não ia conseguir. Eu não sei também se eu vou conseguir continuar fazendo essas aulas quando as aulas começarem, porque eu não sei como vai ser a minha rotina de estudos, mas eu espero que seja algo tranquilo. Não tranquilo, mas que eu tenha um tempo livre pra fazer isso. Eu acredito que talvez eu não vou ter,
não tanto, porque, né, eu preciso tirar notas boas. Mas às vezes no final de semana eu vou dedicar mais os dias de semana para estudar para a faculdade, e aí o final de semana eu fico mais livre, tanto para fazer coisas da igreja quanto para estudar coisas que eu quero mesmo. Não só estudar, né, mas para fazer coisas que me distraem um pouco, senão bate a bad, gente. Eu fico lá só estudando, só dentro do meu quarto lendo coisas, isso não vai acontecer, né? Então eu preciso fazer alguma coisa além. E depois que eu fiz isso das pronúncias, eu comecei a escrever sobre a forma de escrever. Escrever sobre a forma de escrever é ótimo, né? Mas é exatamente aquilo que eu acabei de falar alguns minutos atrás, sobre você sempre escrever a letra para baixo, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Tem umas que eu confundo, tipo, na hora de fazer o tracinho, eu faço do lado errado antes. Mas isso eu tô acostumando e tenho certeza que com um pouco de prática e treino vai dar tudo certo e com o tempo eu acostumo. Eu não sei direito o que falar, gente. Eu tô só falando aqui o que tá acontecendo e eu gostei de fazer isso. Essas letrinhas eu acho elas tão bonitinhas quando escrevem. É uma pena que quando algum Twitter alguma coisa, né, tipo, em coreano, eu fico só olhando com aquela cara de eu não entendi nada, alguém traduz, por favor. E esse é um dos motivos principais que eu quero saber, gente, porque eu sou uma K-pop e eu gosto de K-pop, eu gosto de coisas da Coreia, então seria bom entender um pouquinho, né? Nem que seja para traduzir do coreano pro inglês e aí do inglês pro português, mas se eu já souber isso, já vai ser ótimo saber 3 línguas, então tô bem feliz só com esse resultado, só entre aspas, né? E aí, no final de cada aula, tem um vocabulário pra gente aprender algumas palavrinhas. Nesse caso, eram palavras só com vogais, né? Porque era o que a gente aprendeu nessa aula. Tô falando a gente, mas eu tô estudando eu e o meu computador aqui, mas falando porque tem mais pessoas aprendendo, né? E aí são algumas palavrinhas e eu anotei todas elas. E foi isso que eu estudei hoje, gente. Se vocês tiverem gostado, deixa aí se eu gostei, compartilha com seus amigos e até mais!